Você tem medo de falar em público? Hoje vamos entender a origem dessa limitação e principalmente como superá-la. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Colo do Pai. Eu sei, você deseja muito se comunicar com as pessoas, mas parece que as palavras simplesmente não surgem na sua mente, não é verdade? E quando algo te desagrada então, você não consegue responder e depois que passa um tempo você pensa, nossa, podia ter respondido isso, aquilo, né? E como eu sei disso? Eu já fui assim. Eu queria muito socializar com os outros, mas não conseguia. Era impressionante, gente. Parecia que todo o vocabulário que eu tinha adquirido ao longo da vida saía para passear e me abandonava naquele momento. Eu sei o quanto se sentir incapaz e inseguro é sofrido. A boa notícia é que existem inúmeras pessoas na Bíblia que também tinham esses sentimentos. E adivinha, são as pessoas que Deus mais capacitou para levar a mensagem dele. Isso significa que ele ainda faz isso e sempre vai fazer. Isso não é simplesmente extraordinário? Vou te dar um exemplo. Vamos ler o capítulo 4, versículo 10 a 12 do livro de Êxodo. Moisés continuou teimando. Disse ele, Ah, Senhor, nunca fui bom para falar, nem antes nem depois que o Senhor falou comigo, pois sou lerdo para falar. Quem faz a boca dos homens? Disse o Senhor. Quem faz com que o homem fale ou não fale, veja ou não veja, escute ou não escute? Não sou eu o Senhor? Agora vá, eu farei com que você fale bem e direi o que você terá de falar. Gente, que coisa mais linda, né? Deus afirma aqui que ele tem o controle de tudo, então ele vai falar através de você, especialmente se você pedir isso a ele. Agora eu quero te explicar um pouco o contexto dessa passagem. A palavra êxodo quer dizer literalmente saída. Aí você me pergunta, mas quem está saindo, da onde está indo, para onde está indo? O povo de Israel, que foi o povo escolhido por Deus para ser um exemplo para as outras nações, viveu no Egito como escravos por mais de 400 anos, sofrendo opressão e maus tratos. Eles eram forçados a trabalhar duro, sem liberdade, e clamavam a Deus por socorro. Eles foram escravizados porque a população israelita foi crescendo muito ao longo dos anos e o faraó começou a vê-los como uma ameaça. Então, Deus escolheu Moisés para libertar esse povo. Mas quando Deus falou com ele, Moisés se sentiu incapaz e inseguro, afirmando que não sabia falar bem. E Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente. Pensa, gente. Deus falando com você através de uma planta que queimava e não era destruída. É muito emocionante observar como Deus realmente está em todos os lugares e pode manifestar a sua grandeza de todas as formas, né? Enfim, o fato é que Deus conseguiu libertar o povo de Israel através de Moisés. Aquele mesmo que achava que não conseguiria executar o seu chamado, sabe? Aqui a gente finalmente entende que Deus capacita as pessoas para que elas possam passar adiante a mensagem dele. E qual era o destino? Deus tinha uma terra prometida para eles, chamada Canaã. Para chegar até essa terra, eles tinham que atravessar o deserto. Ocorre que essa travessia poderia ter sido feita em alguns dias, mas pasme, eles demoraram 40 anos. E apenas 2 pessoas que saíram do Egito entraram na terra prometida. Josué e Caleb foram os únicos que realmente acreditaram na promessa do Senhor. O restante eram os descendentes do povo que tinha saído do Egito. E por que isso aconteceu? Porque embora eles tivessem sido libertos da escravidão física, continuavam presos na mentalidade de escravos. Principalmente sua escravidão derivava das suas próprias convicções, ou seja, o que eles achavam ser correto, e não das convicções e direcionamentos de Deus. Como podemos observar, Moisés foi resposta para a liberdade do povo de Israel. E eu quero te dizer algo. Se você está vendo esse vídeo, Deus te escolheu para que você seja a resposta na vida de outras pessoas. É nosso dever libertar as pessoas das mentiras que elas falam sobre si. Como, por exemplo, não sirvo para nada, eu não dou conta, não sou bom o suficiente, enfim. E isso pode começar por você. Mude a sua narrativa. A baixa autoestima, a insegurança e a crença de incapacidade certamente te atrapalham em várias áreas da sua vida, não é verdade? Mas você sabia que se você vencer o medo do que vão pensar sobre você e não se prender à necessidade de aprovação das pessoas, você vai conseguir se comunicar de forma assertiva com qualquer pessoa em qualquer situação? E eu vou te contar algo. Essa superação não é sobre você.
É sobre a forma que Deus pode se manifestar na sua vida e nos frutos que isso gerará. Tem uma passagem na Bíblia que Deus fala para o apóstolo Paulo, que resumidamente foi uma pessoa que implementou igrejas e viveu com fidelidade o Evangelho. Deus disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então imagine, é na sua fraqueza, sim, fraqueza, que Deus manifesta o poder dele. E quem aqui não quer sentir e vivenciar o poder de Deus? Eu quero. Então, eu quero que você medite sobre duas coisas. Primeiro, o nosso papel como cristão é amar as pessoas, e isso inclui libertá-las das prisões emocionais e psicológicas que elas vivem. Então, não é sobre nós, e sim sobre o outro. Veja o melhor exemplo de todos. Jesus foi humilhado, maltratado e crucificado. Pensa se ele não tivesse cumprido o propósito dele por medo da rejeição ou do que fulano ou ciclano estavam pensando ou falando sobre ele. Pelo contrário, ele foi a pessoa mais rejeitada da história. E você já pensou por quem ele fez isso? Sim, por nós, por mim e por você. Jesus mostra que fomos feitos para termos comunhão com Deus, revelarmos a pessoa dele e sermos seus parceiros, cuidando do que ele entrega em nossa mão e realizando o seu propósito. Segundo, confie que Deus pode fazer através de você. Peça a Ele. Abra o seu coração, exponha suas dificuldades e desafios. Deus te deu talentos para que você possa impactar outras vidas. Então Ele vai te dar estratégias para que você utilize da melhor forma possível aquilo que já está dentro de você. Uma estratégia que eu usei muito até perder a timidez foi passar comandos para o meu cérebro de como eu gostaria de me sentir em determinada situação. Por exemplo, vou em tal lugar, vou me sentir segura, vou conseguir conversar com facilidade. Ou seja, seja intencional nos seus pensamentos e na forma que você vê a vida. Eu sei que as experiências da sua vida podem ter camuflado a sua verdadeira identidade. Então, firme a sua identidade em Cristo. Eu fiz isso. Em determinado momento, eu descobri, através de um teste de perfil comportamental, que eu tinha habilidade em me comunicar. Mas eu não vivenciava isso nos meus dias. Então eu percebi que as minhas experiências e traumas escondiam a minha verdadeira identidade. Aí eu desenvolvi, com a ajuda de Deus, claro, né? Porque sem Ele nada podemos fazer, a convicção de que eu sou especial para Ele, que Ele me escolheu e que eu sou a filha amada e que devo servi-lo com o que está dentro de mim. Essa é a nossa verdadeira identidade em Cristo. Entenda, você pode transformar a vida de pessoas que eu não consigo e vice-versa. Temos uma história não por acaso, é porque Deus quer que você cure outras pessoas a partir da sua história de cura. E para isso você precisa de Jesus, tanto para ser curado quanto para transmitir a sua história. Não se prenda à opinião das pessoas. Deixe o medo da rejeição de lado. A nossa vida deve ser dedicada somente em agradar a Deus, ou seja, fazer aquilo que o agrada. É importante ressaltar que Deus nos fez à imagem e conforme a semelhança dele. Isso significa que as qualidades que ele tem se expressam em nós. Por último, quero falar sobre uma passagem que eu gosto muito. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é a força que você precisa em todas as situações e áreas da sua vida. Amém? Feche os olhos e vamos orar. Senhor, Paizinho amado, muito obrigada, Senhor, pelas suas bênçãos, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude, nos capacite e fale através de nós em todos os momentos, para que apenas saiam palavras de sabedoria das nossas bocas. Em nome de Jesus, oramos, amém. Que bom que você esteve aqui no Colo do Pai, o melhor lugar para começar o dia. Amanhã, às 6h15 da manhã, estaremos juntos novamente. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama muito para que ela possa descobrir o poder de Deus na vida dela. E escreva aqui nos comentários algum testemunho sobre algo que Deus transformou no seu coração. A sua história certamente impactará outras vidas. Até amanhã!